Aí, começou. Então, vamos lá. Eu não lembro se a gente começou a falar desse assunto, mas se a gente começou, a gente retoma, porque vai ter que retomar de qualquer jeito. Para que não pegue a coisa andando. Então, mais uma vez, o ciclo, né? Hoje a gente vai abordar a programação e aquisição. Os dois estão juntos, né? Não tem como separar um do outro. E a gente vai falar principalmente da questão da aquisição no setor público, porque no setor privado é estabelecido pelo próprio local, né, pela própria empresa, como que as compras vão ser feitas, tal, e se segue aquilo. Daí você tem aí pouca variação, você tem algumas regras que são colocadas, né, na empresa, e a empresa, né, por exemplo, quem que vai fazer o processo de compra em si? É a farmácia mesmo ou é um central de compras? É central de compras, então, quais são as regras para o responsável da central de compras? É mais barato? É o que a farmácia mandar como lista? Tem que seguir aquilo? Esse tipo de coisa assim, né? Como que vão ser feitas as compras? Diariamente, né? Quando a gente tem um sistema que a gente chama de estoque mínimo, quando um produto chega lá num determinado mínimo que é estabelecido, já automaticamente tem que comprar aquele item, ou tem lugares que programam para compras mensais, quinzenais, aí vai depender muito. Já no sistema público, a gente precisa se adaptar às compras no sistema público, né? Então, aí sim a gente tem as diferenças. Então, aqui a gente vai ver mais detalhadamente, porque é todo um processo que tem que ser seguido e que não tem como fugir disso. Então, só para vocês terem uma ideia, existe dentro da legislação uma determinada legislação que fala que o sistema público não pode ter nenhum tipo de ligação com o sistema privado, ou seja, né, um órgão público não poderia fazer negócio com o privado, para evitar aquele tipo de coisa que a gente conhece muito bem, né? Mas tem uma ressalva, né? Quando o sistema público consegue, né? Ele consegue ser autossustentável, consegue se autoabastecer. Caso contrário, né? No caso de medicamento e material médico hospitalar, por exemplo, a gente não tem indústria governamental que consiga suprir a necessidade de medicamento e material médico hospitalar. Aí a legislação permite que tenha essa ligação do público com o privado, mas cria algumas regras, e essas regras, então, devem ser seguidas para evitar, né, que se criem situações não muito éticas, né, em relação ao dinheiro público. Então, tem regras que são regras que facilitam isso, né, que isso não aconteça, tem regras que fazem com que esse tipo de situação não aconteça. Porém, do outro lado, a gente tem brasileiro, né? Brasileiro, claro que eu não vou generalizar, mas tem alguns que parece que nasceram para buscar brechas para quebrar regras, né? Então, existe uma regra e tem sempre alguém que a regra nem... Só vou abrir ali a entrada de alguém. A regra nem saiu ainda, já tem gente buscando como quebrar essa regra, como burlar essa regra. Não é, na verdade, não é exclusividade do brasileiro, mas aqui parece que a coisa funciona bem. Tem gente que parece que se especializa nisso, né? Mas essas regras, elas têm que ser seguidas. Então, isso dificulta um pouco essas questões, né, de desvio de dinheiro, dificulta essas questões de má utilização, apesar de que, como eu acabei de falar, o brasileiro sempre dá um jeito de burlar isso. Então, mas pelo menos essas regras, se, né, fossem seguidas corretamente, sem nenhum tipo de burla, digamos assim,
elas funcionariam muito bem, e elas funcionam muito bem, e elas dão uma certa inibida nessas situações de desvio e má utilização. Porém, né, a gente tem algumas situações que a gente conhece, a gente sabe, e agora a gente está vendo melhor do que nunca, porque tem um determinado ponto que abre uma brecha para que o que está acontecendo agora aconteça, que a gente vai ver bem lá no finalzinho da aula. Muito bem. Então, imagine que a gente tem já uma relação de medicamentos, né? A gente já tem o nosso medicamento padronizado dentro do hospital. Então, agora é só você manter um estoque coerente com as suas necessidades, coerente com o próprio sistema de compras no serviço público. Então, imaginem assim, esse processo todo de compra, ele leva alguns meses. Não é um processo simples como no serviço privado, que eu posso, de repente, decidir hoje que eu preciso de um medicamento e já pedir esse medicamento para a minha distribuidora e amanhã esse medicamento está no meu estoque. Não, pelo fato de a gente ter essas regras e seguir essas regras, elas têm um determinado tempo. Precisa providenciar a documentação, então é dado um período de tempo para providenciar essa documentação. Não é uma coisa assim do dia para a noite. Então, essas etapas que têm que ser seguidas fazem com que isso leve um tempo razoavelmente grande. Então, os processos de compra, eles têm que já ser feitos, né, não os processos de compra, mas me fugiu a palavra. A programação de compra, né, a programação de quanto comprar, envolve uma coisa bastante importante, que é o planejar, pensando nesses longos períodos que a gente tem para fazer um processo de compra completo. Então, imagine um hospital que tem uma certa demanda e que ficou estabelecido lá que naquele hospital vai ser feito um processo de abertura de compras, né, a cada 6 meses. Por quê? Porque é um processo demorado, então já se pensa em abastecer o hospital por um período de 6 meses para que não precise ser feito abertura de edital todo mês ou a cada 2 meses. Esse processo é complicado. Então, já se programa para fazer 2 vezes por ano só. Então, quando a gente vai planejar, a gente tem que planejar quantidade de produto que consiga abastecer esses 6 meses entre uma e outro processo de abertura de edital, né? Mas, além desses 6 meses, a gente tem que planejar que eu tenha medicamento suficiente para cobrir mais esse tempo, né, desde a abertura do edital até a chegada dos medicamentos. Então, pensem assim, janeiro é feito um pedido e julho é feito outro pedido. 1º de janeiro e 1º de julho começa-se a fazer o processo todo, né? Abertura de edital e assim por diante. Digamos que leve 45 dias entre a abertura do edital e a chegada do medicamento. Às vezes demora mais ainda, mas vamos fazer de conta que leve esse tempo. Então, quando eu tenho que planejar o abastecimento do meu hospital para esse tempo, eu vou ter que planejar para 6 meses, mais esses 45 dias, né? Que esse tempo do processo documental e tudo mais, a compra e a chegada do medicamento tem que ser levado em consideração também, porque se eu fizer só para 6 meses, vai chegar lá no dia 30 de junho, começa a acabar meus medicamentos e só vai voltar a ter medicamento dali a 45 dias. Então, fica essa lacuna. Isso não pode acontecer. Então, o meu processo de programação de compra tem que levar isso em consideração. Muito bem. Então, tudo tem que ser feito da melhor forma possível para a gente evitar que aconteçam aquelas lacunas, né?
aquela descontinuidade do medicamento por um determinado período de tempo. Isso pode acontecer? Pode. A gente, quando faz um planejamento, a gente planeja da melhor forma possível, né, imaginando uma situação normal, né, de utilização do medicamento. Então, tipo, eu tenho um determinado medicamento que é constante a utilização dele do começo ao final do ano, não tem nenhuma variação por estação do ano, nada disso. É contínuo durante todo o ano. Digamos que por dia, um determinado medicamento lá, eu dispense 10 comprimidos por dia. Então, eu tenho que planejar, né, pensando nisso, nesses 6 meses, mais os 45 dias, e mais uma eventual demanda aumentada. Porque eu não posso ficar só também nessa linha rasa. Eu tenho que pensar que pode ser que o medicamento venha a ter uma demanda aumentada por algum motivo. Às vezes, algum motivo, sei lá, tem algumas emergências que acontecem que podem fazer com que tenha uma demanda maior de determinados medicamentos dentro do hospital, por exemplo. Vira e mexe, a gente tem algum acidente aí com ônibus ou com avião, né, onde muita gente fica ferida, né, e às vezes são todos levados para o mesmo hospital. Incêndios, terremoto não tem muito aqui, né, mas existem algumas catástrofes, às vezes, que a gente tem que imaginar que possam ocorrer e a gente tem que planejar em cima disso também, né, então essas eventuais aumentos de demanda. Tudo pensando que eu não posso ter essas lacunas, eu não posso ter essas descontinuidades de produto dentro do meu estoque. Eu tenho que fazer de forma que sempre eu tenha medicamento disponível. Porque se eu não tiver, daí vai ter todo um problema que vai acontecer. Eu vou ter que emprestar muitas vezes, ou, nos piores casos, eu vou ter que ficar sem o medicamento, né? E isso não é legal. Bom, então, como eu falei, né, a gente tem uma legislação, que é a Lei 8666, de junho de 93, que fala, então, de como tem que ser esses processos de licitação, né, e tudo mais. Essa lei é de 93, ela tem algumas alterações durante o passar do tempo, e tem uma alteração importante, mais recente, de 2000 e alguma coisa, que inclui mais um tipo de compra diferente, que são os pregões, que não estavam estabelecidos nessa legislação inicial. E hoje a gente tem, inclusive, os pregões eletrônicos, que são mais fáceis ainda, né? Então, muitas vezes se baseia o processo ainda nessa legislação, que ela é a base, mas tem que sempre procurar as alterações que aconteceram durante o tempo. De 93 para cá, são alguns anos já, e a própria evolução da gente fez com que algumas coisas tivessem que ser alteradas na legislação. O caso do pregão eletrônico é uma delas, porque em 93 a gente não tinha internet, na verdade. A gente mal tinha computador. Então, a lei, a base continua a mesma, mas algumas regras foram alteradas, incluídas algumas coisas, excluídas outras. Bom, falando então do conceito de aquisição, né, ela é uma das atividades da assistência farmacêutica, a gente viu bem, né, constituindo-se num conjunto de procedimentos articulados que visam selecionar o licitante com a proposta mais vantajosa para satisfazer uma determinada necessidade e assim legitimar a administração e contratar o particular. Então, como eu falei anteriormente, é proibida essa ligação entre público e privado, a não ser que não exista no público uma empresa, um conjunto de empresas que abasteçam, né, essa necessidade, consigam abastecer o que o público precisa. Então, precisa fazer a legitimação dessa necessidade, né? E essa legitimação, então, acontece
com todo o processo. E esse processo tem que seguir as regras, então, para que o público exponha aquilo que ele necessita, né? Quem tiver interesse em vender para o público vai juntar a documentação que é necessária, tudo mais, vai fazer uma proposta. Aí o público vai analisar aquela proposta dentro de alguns critérios que estão estabelecidos no próprio edital que foi aberto e vai escolher a proposta mais vantajosa. Tem que se deixar claro que, principalmente na área da saúde, a proposta mais vantajosa não quer dizer necessariamente a proposta com valor mais baixo. Às vezes tem dentro do próprio edital tem algumas características que a gente precisa colocar, né, do medicamento ou do equipamento que vai ser comprado, que pode ser que não seja o material mais barato que consiga alcançar essas necessidades. Por exemplo, alguém abriu para perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar alguma coisa, mas vou esperar você terminar o raciocínio, sem problema. Tá, tranquilo. Por exemplo, digamos lá que você precise de um determinado equipamento, tá? Um equipamento de raio-x. Vou falar uma coisa assim que eu não tenho a mínima noção. É um exemplo assim, talvez sem pé sem cabeça, mas só para vocês terem uma ideia. E tem vários equipamentos de raio-x no mercado com diferentes funções. Então, a minha necessidade dentro do hospital é um equipamento de raio-x que possa ser ele possa ser ligado, desligado à distância por um controle remoto, tá? Então, eu vou ter vários aparelhos de raio-x no mercado e eu vou ter uma marca, duas marcas só que tem controle remoto. A maior parte delas não tem. Então, o que eu preciso fazer? Colocá-la no edital, né, que eu preciso comprar um aparelho de raio-x, coloco todas as características, tudo mais, e coloco lá num item que ele precisa ter controle remoto, tá? Então, aqueles que não têm controle remoto não servem, eles não vão fazer parte desse processo, porque não tem o controle remoto, já não atende uma necessidade. Mas provavelmente eles são mais baratos. Eles fazem o mesmo trabalho, né? Que é fazer o raio-x e tal, porém eles não têm esse acessório que é o controle remoto. Então eles podem ser mais baratos, mas já estão descartados. Eu vou ficar só com um equipamento ou dois equipamentos que tem no mercado que são um pouquinho mais caros. Aí, dentre esses, eu tenho diferença de preço. Aí sim, né? Se os dois têm as mesmas características, atendem todas as características, eu posso escolher o mais barato. Mas se não tem uma das características, mesmo que ele seja mais barato, ele está fora, tá? Pode perguntar, Edson. Não, eu estava vendo, eu estava pensando agora que nessa licitação também, quando eles vão fazer, por exemplo, lá, o hospital vai comprar 1 milhão em medicamentos. Aham. Tá? Isso aí também a empresa tem que ter condições de fornecer esse 1 milhão e tem que pelo menos ter uma estrutura para isso, né? Exato. Ela não pode simplesmente colocar o melhor preço, se comprometer que vai entregar e tudo. No caso do hospital, ou o licitante tem que usar isso aí como uma arma para se proteger, porque, de repente, eu lá com meu botequinho de fundo de quintal lá, que não consigo faturar nem 20 mil por mês, ganho uma licitação de 1 milhão, eles acabam pagando um pouco adiantado, porque às vezes acontece isso daí, né? Sim. E depois não tem a garantia de entrega. Então tem que, dentro dessa licitação aí, tem todos esses itens que a empresa tem que comprovar, no caso, que pode entregar, né? Isso, na verdade, faz parte da documentação obrigatória que você tem que entregar. Então, quando tem o edital, já existe uma regra quais documentos você precisa entregar e tem que ter essa comprovação, realmente, que você tem condições de fazer isso. Dentro desses documentos, né? Mas, às vezes, acontece, né? De você conseguir comprovar e mais lá na frente
acontecer alguma coisa e você não Não conseguir fazer. conseguir cumprir o que você prometeu. Mas, na verdade, você só vai para frente nesse processo se realmente lá no começo, na documentação, você conseguir comprovar. Infelizmente, não é sempre que você pode até comprovar, mas você não sabe o futuro, né? De repente, alguma coisa pode acontecer e lá na frente você não conseguir cumprir. Mas o edital já é feito para tentar evitar que isso venha a acontecer. Né? Então, uma pessoa que não consegue comprovar que ela tem condições de abastecer, né, conforme o combinado, conforme o pedido lá, ela já é descartada. Aquela que consegue comprovar, ela continua dentro, mas isso não quer dizer que ela consiga se manter até lá na frente. Tanto que vira e mexe, aqui nessa linha verde, por exemplo, a gente vê, né, as obras estão paradas porque quem ganhou a licitação está sem condições. Vira e mexe está acontecendo isso, né? Esse é Não um dos tem casos, dinheiro. né? Mas é para evitar isso exatamente que já dentro do próprio processo tenha se pede esse tipo de documentação que comprove isso. Tá? Também teve um caso na época, foi bem rapidinho, uma coisa aí. A Polícia Militar do Paraná estava fazendo licitação para comprar carros, para fazer a renovação do estoque deles, e eles colocaram na época uma cláusula lá que os carros teriam que ter motor 1.8. E na época era só a Volkswagen que tinha isso. E daí a Fiat, a Chevrolet e a Ford entraram com como se fosse um mandato de segurança, né, uma liminar, alguma coisa, obrigando o Estado a tirar essa cláusula do contrato para que eles pudessem participar também em iguais condições. Então eles mudaram. Em vez de colocar motorização 1.8, eles colocaram lá que tinha que ter tantos cavalos no motor para que pudesse ser aprovada a licitação. E daí todos entraram. Então é uma coisa que pode acontecer também, né? Você acabar direcionando para uma empresa só uma coisa que você quer que ele ganhe, né? Sim, isso aí é uma coisa que foi mal feita, né? Porque ser 1.8 não quer dizer que eles precisam de agilidade, precisam de velocidade, precisam, né? Mas 1.8 quer dizer que você vai ter isso? Será que 1.6, por exemplo? Eu não entendo de carro, mas... Não, é que na época eles queriam direcionar que a Volkswagen ganhasse, né? Sim. O que pode acontecer quando você está, não, eu quero que tal empresa ganhe, então eu vou colocar alguma coisa que só eles tenham, para que as outras não consigam ganhar a licitação, ou não consigam ter todos os itens que precisam para poder participar da licitação, né? Sim. Então aí é uma licitação tendenciosa, né? Sim, aí já é uma forma de burlar, né? É isso mesmo, é aquilo que eu falei, né? Tem gente que a legislação nem saiu, já está vendo como que pode burlar. Isso é uma forma de burlar, né? Às vezes tem necessidade, né? Vou até contar um caso para vocês aqui. Quando eu estudava lá na Federal, para vocês terem ideia de como a coisa era na época, os microscópios não eram microscópios eletrônicos, eram aqueles microscópios que você tinha que ajustar a luminosidade com o espelho. Vocês já ouviram falar disso? Eu não conhecia. Pois é, todos vêm com luz embutida hoje, né? Mas naquela época não, você tinha que ter uma iluminação boa e você pegava um local lá que tinha um espelho, você ajustava aquele espelho para que ele refletisse a luminosidade e passasse pela lâmina de baixo para cima. Muito bem. Aí resolveram modernizar e comprar microscópios novos. Fizeram lá todo um processo de licitação, teve todo um trâmite que aconteceu, que demorou, tudo mais, de repente chegaram os tais dos microscópios. Muito bem. Só que o processo de licitação foi feito, né? Esqueceram, eu acho, de colocar algumas cláusulas que eram bastante importantes. Cláusulas que esqueceram de colocar. Voltagem. Então, vieram todos os microscópios 220, enquanto todas as tomadas eram 110. E vieram microscópios com tomada de 3 pinos, quando as tomadas na época eram todas aquelas de 2 pinos. Ou seja, aquele material ficou parado, porque daí a Federal não tinha dinheiro para ajustar,
a parte elétrica dos laboratórios, e aquilo ficou encaixotado por anos. Eu lembro que, na época que eu fiz, era laboratório de microbiologia, lá no Politécnico. Eu lembro que eu fiz a disciplina, a gente tinha 2 micros, se eu não me engano, microbásica e microclínica, alguma coisa assim do gênero. Passou toda a disciplina, quando eu cheguei lá, os microscópios já estavam encaixotados, e a gente usando lá os de espelho. Estavam encaixotados, daí passou-se algum tempo, passei na disciplina, passou-se algum tempo, não lembro quantos anos depois que a gente fez a outra disciplina, que era no mesmo local, eles tinham conseguido ajustar alguns microscópios. Então, eles conseguiram ajustar lá algumas tomadas e alguns dos microscópios estavam funcionando, enquanto o resto estava todo encaixotado ainda. E isso é uma coisa falha, porque não foi feito nenhum tipo de solicitação, né, especial, determinação das características do produto. Então, isso é bastante complicado. Às vezes, você colocar esse tipo de informação, como você falou, do carro, pode direcionar, mas às vezes ele pode salvar. Então, tem os dois casos, né? Tem as duas situações, e isso, né, tem que ser muito bem feito. Esse documento tem que ser muito bem feito, esse edital tem que ser pensado para que você realmente dê as características daquilo que você precisa, mas que realmente precisa, né? Sem ser tendencioso, tá? Então, montar um edital não é fácil, porque se você esqueceu uma característica, pode ser que você tenha um produto errado, que não atende aquilo que você precisa. Nesse caso, por exemplo, dos microscópios, quem fez esse processo não podia solicitar a devolução e a troca? Não. Por quê? Porque era isso que estava no edital e a empresa te vendeu, né, em cima das características que estavam no edital. Se você errou, o problema é seu. Então, acontece muitas vezes de você ver no serviço público produto parado porque o edital foi mal feito. E daí quem vendeu o produto, vendeu em cima das características que estavam pedidas ali no edital e não atendia as necessidades de quem fez a compra. Então é bem complicado isso. Na própria federal, eu lembro que tinha um outro aparelho lá, daí isso aqui já, quando era faculdade de farmácia aqui no Batel, que tinha uma caixa de um espectrofotômetro lá, que ficou anos parada no corredor. E eu digo anos porque eu estudei ali no Batel pelo menos 3 anos seguidos, os 3 últimos anos da faculdade. E aquela caixa ficava no corredor. E aquela caixa incomodando todo mundo lá, porque era um equipamento que a gente sabia que podia utilizar, mas que estava lá fechado porque não tinha serventia. Até que finalmente eles fizeram uma permuta com o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas precisava daquele aquele equipamento servia para o Hospital de Clínicas, mas isso depois de anos, né? O Hospital de Clínicas ficou com aquele, daí pediu um outro e fez a troca, uma coisa assim bem da doida. Mas foi feito um processo errado. E daí, se você, né, que escreveu o edital, você que eu digo, né, no caso o hospital ou a universidade, que escreveu o edital, escreveu de forma errada, o problema é seu. Você vai ter que ficar com o produto, você vai ter que aceitar aquele produto. E isso acontece, às vezes, em relação a medicamentos no serviço público, e daí você vê aquele medicamento que não é de serventia para aquele determinado local, ficar lá guardado em alguma caixa, em algum lugar, até ele perder a validade. Infelizmente, isso acontece bastante. Bom, vamos continuar aqui. Já falamos do conceito, vamos para o objetivo. Então, o objetivo de contribuir para o abastecimento de medicamentos em quantidade adequada e qualidade assegurada. Isso é importante, né? Para nós, em questão de medicamento, de equipamento, é mais importante a qualidade do que
o custo. O custo não pode ser o único ponto, né, que a gente vai focar dentro de um edital. Custo é importante, mas a gente tem que associar isso à qualidade, tá? Então, esses processos ficam um pouquinho mais complicados exatamente por isso, porque, apesar de que, né, vamos abrir um parênteses aqui, nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes, né, para ter o medicamento, às vezes é melhor comprar aquele de menor custo do que, de repente, não ter o medicamento. Mas, de uma forma geral, a gente tem que associar esse menor custo com a qualidade. Nem sempre essa associação acontece, tá? Dentro da realidade do mercado, né, para evitar, de repente, aquelas licitações que o produto adquirido está 3 vezes mais alto o valor dele do que o encontrado na farmácia, apoiando e promovendo uma terapêutica racional em área e tempos determinados. Então, o objetivo também é ter o abastecimento, né, de tudo que é necessário para um determinado tempo. Como eu comentei para vocês, depende muito do processo, como vai ser feito, para evitar que ocorram aqueles desabastecimentos. Bom, requisitos que são importantes para o processo de aquisição. Então, para que esse processo aconteça de forma correta, a gente tem que ter uma seleção de medicamentos. Então, a gente vai trabalhar em cima daquele catálogo, né, de medicamentos que a gente criou, aquele formulário de medicamentos do hospital, agora voltando para um hospital, né? Então, a gente tem que ter aquela relação, e é em cima daquilo que a gente vai trabalhar, né? A gente tem que ter um catálogo de materiais, lembrando que, além dos medicamentos, além dos degermantes, além meu Deus, fugiu de novo a palavra. Já lembro. Dos correlatos. É de responsabilidade da farmácia também uma boa parte dos materiais que existem dentro do hospital. Então, a gente tem que ter, da mesma forma que a gente tem um formulário de medicamentos com descrição de cada medicamento, detalhado, né, de cada um, a gente tem que ter um catálogo de materiais também, detalhando, né, cada um dos materiais. Aí, como eu comentei com vocês, e isso está muito, por isso que eu peço, como eu estava conversando com o Edson no comecinho, que vocês busquem informações sobre os materiais, porque a gente tem uma gama bastante grande de diferentes materiais. Vocês, se forem trabalhar um dia no hospital, vocês têm que ter pelo menos uma base, né, do que existe de material, para não chegar lá totalmente cru. Então, por exemplo, só de seringa a gente tem milhares milhares é forma de falar, né, mas tem um monte de diferentes seringas que variam de material, né, tem materiais diferentes, tem capacidade diferente, tem agulhas diferentes, com calibres diferentes, então a gente tem, e com usos diferentes, né, então a gente tem que ter tudo isso detalhado dentro de um catálogo mesmo, claro, dos materiais que a gente tem dentro do hospital, né, para que a gente possa utilizar isso na hora de fazer o processo de licitação. Então, vai precisar de um determinado tipo de seringa, então a gente vai lá e pega todas as características dessa seringa e coloca no edital. Então, eu quero seringa de plástico X lá, sei lá, que tipo polipropileno, sei lá, que tenha capacidade de 5 ml, que tenha agulha 30x8, que tenha capinha, que seja, sabem, que tenha todas as características do material, para evitar de acabar comprando errado. Então, isso é bastante importante. Se não sou eu, farmacêutico, que vou fazer o processo de licitação, pior ainda, se eu vou mandar isso para um setor que é responsável pelas compras, esse catálogo é mais importante ainda, porque eles não têm noção, né, das características do produto. Então, eles precisam de algo para
guiar eles na hora de descrever os materiais que são necessários. Aí tem que ter a programação para aquisição de medicamentos, então essa programação é para 6 meses, então tem que ter as quantidades relativas a esses 6 meses, mais aquele tempo de 45 dias, mais uma sobra, entre aspas, né, para alguma eventual necessidade aumentada e assim por diante. Então essa programação tem que estar muito bem feita, e eu tenho que ter um cadastro e uma seleção de fornecedores. Esse cadastro eu já vou falar um pouquinho mais à frente. Existe um cadastro nacional de fornecedores que fornece para o serviço público, que eles são avaliados e são pontuados. Então, um fornecedor, por exemplo, que já tem, né, experiência em fornecer para o serviço público, ele está lá cadastrado nesse sistema. Eu falei que ia falar depois, já estou falando, mas tudo bem, né? Então, o que acontece? Cada compra que é feita, né, cada aquisição que é feita, quem fez essa aquisição vai lá, entra nesse sistema e faz uma avaliação do fornecedor. E daí, dependendo do desempenho dele, pode ser também mais um ponto para desempatar um processo de licitação, né? Você tem, de repente, 2 fornecedores que têm o mesmo produto, que fizeram uma proposta que podem entregar para você um determinado produto, pelo mesmo custo, mesma qualidade e tudo mais, e daí para desempatar, muitas vezes você pode desempatar acessando esse sistema e vendo qual que é a avaliação de cada um deles, né? Então, é impossível você ter uma avaliação igual para 2, 3 fornecedores que seja exatamente igual. Algum ponto vai diferir e que pode fazer com que a escolha do fornecedor esteja ali. Então, você tem que ter essas informações nas mãos para poder fazer o processo de aquisição. Uma coisa importante, todo processo de aquisição, né, tem que demonstrar uma necessidade. Ninguém vai sair fazendo aí um processo de licitação se não tiver necessidade. Então, existe a necessidade de se criar um documento, né, ou uma gama lá de documentos comprovando que realmente existe essa necessidade de compra daquele determinado produto, não naquele determinado período de tempo. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer. Não, sempre tem que ser explicado, né, justificado o porquê da necessidade daquela compra. Fatores que são importantes para o processo de aquisição, que não são esses 4 anteriores que a gente viu, mas que também são importantes. Está ligado com recursos humanos, seleção de fornecedores, sistema de informações, conhecimentos, orçamento e finanças, compras consolidadas, fornecimento parcelado e acompanhamento do processo de compra. Esses são fatores também que vão, de uma certa forma, ajudar com que esse processo de compra ocorra da melhor forma possível. Vamos ver cada um deles rapidamente. Então, de recursos humanos. Quando a gente fala de serviço público, a gente tem que pensar o seguinte: nem sempre quem é responsável pelas compras conhece do assunto. Muitas vezes as pessoas entram por um concurso público e a área de conhecimento delas é completamente diferente da área de compras, mas elas são colocadas lá no setor de compras e elas vão ter que se virar, né? Então, os recursos humanos são importantes porque, dependendo do próprio desempenho deles, o processo vai acontecer corretamente ou não, né? Infelizmente, não é só farmacêutico, e muito poucas vezes o farmacêutico é o responsável por esse setor, que teria um conhecimento maior, né? Geralmente são pessoas, quem mais a gente vê fazendo concurso público hoje em dia? É pessoal da área de administração, do direito, que tem um certo conhecimento do direito,
da administração, mas não conhecem as características dos produtos, principalmente, né? Então, eles têm que ser... como é que eu posso explicar? A própria descrição dos produtos tem que ser muito bem feita anteriormente, né? Não chegando lá no quem vai fazer as compras, para evitar esses problemas. Então, porque muitas vezes o conhecimento deles não é suficiente para conseguir diferenciar né, e colocar isso no edital, diferenciar lá uma seringa de 5 ml e uma seringa de 10 ml. Enfim. Então, teoricamente, a participação do farmacêutico seria ideal para esses casos, mas nem sempre isso acontece. E daí eles acabam, muitas vezes, trabalhando mais com a área documental, jurídica, burocrática, e esquecem a essa parte relativa ao medicamento mesmo, né? Então, para facilitar, nós, farmacêuticos, quando construímos lá no caso dos materiais médicos hospitalares, a gente constrói aquele documento descrevendo todos os produtos, a gente tem que, então, fazer a melhor descrição possível para que eles possam ir lá e simplesmente pegar aquela descrição e colocar no edital, e ser uma descrição completa que não cause nenhum tipo de transtorno no futuro. A seleção de fornecedores. Então, como eu comentei para vocês, existe um cadastro, né, nacional, que é chamado de SICAF, que é o cadastro de todos os fornecedores que já foram fornecedores do governo. Então, ali você consegue acessar, consegue avaliar o fornecedor conforme o desempenho dele nas compras, nas vendas que ele fez anteriormente, né? Então, é importante que todo o processo de licitação, quando termine, seja feita avaliação pelo setor que fez a compra, para que realmente ajude numa decisão de uma compra futura. Então, é bastante importante que isso venha acontecer. Deveria se tornar uma rotina, né, fazer essa avaliação toda vez. Sistema de informações. É bom a gente ter um bom sistema de informações que, principalmente, que faça um bom controle de estoque, né, para que, dentro desse nosso sistema, isso lá dentro da farmácia, né, ele ajude a gente na programação. Então, um sistema que facilite a gente na hora de programar. Então o sistema, ele já me dá, ele geralmente dá bastante informações, então ele dá a média de saída de determinado produto por mês. Então, com essas informações, a gente consegue, muitas vezes, fazer uma programação bem mais rápida e bem mais tranquilo do que, de repente, você ter tudo isso no papel, anotado no papel, e ter que buscar todas as informações. Geralmente, um sistema de controle de estoque já te dá tudo isso facilmente. Conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos são importantes, porque qualquer coisa, qualquer erro no edital, seja ele técnico, seja ele administrativo, seja ele legal, pode fazer com que todo o processo tenha que começar tudo de novo, do zero, né? Qualquer erro pode fazer com que a coisa desande e tenha que começar tudo de novo. Você não pode ficar esperando, né, que um novo processo comece porque tem um erro no edital. Então, esse conhecimento é bastante importante. Conhecimento econômico é bastante importante. Não adianta fazer um edital super bonito, super bem ajeitado, todo certinho, se não tem dinheiro para fazer a compra. Adianta alguma coisa? Não adianta. E político também, porque infelizmente a gente tem toda essa questão política e muitos cargos dentro do
do governo, são cargos políticos, né? E às vezes a gente tem que saber como contornar essas coisas para que um processo seja bem feito. Orçamento e finanças, a gente tem que lembrar que orçamento é uma coisa e finança é outra, né? Orçamento é o que está planejado a ser destinado, né? E finança, o financeiro é aquilo que está em caixa. Então, não adianta dizer assim, às vezes, né, no serviço público, o orçamento para o ano para compra de medicamento é de 1 milhão. Ótimo, né? 1 milhão. 1 milhão dá para comprar para o ano inteiro. Tá bom. E quanto que a gente tem em caixa? Qual que é o financeiro no momento? Nada. Não foi nada liberado. Adianta? Não adianta. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o orçamento é o que está planejado e o financeiro é o que tem. Né? E você tem que saber como que está a situação, como que vai se desenrolar o processo para você poder fazer o pedido também, né? Um tipo de situação que a gente tem que está se tornando cada vez mais comum é o processo que a gente chama de compras consolidadas. Então, o que é essa compra consolidada? Pense o seguinte, eu sou farmacêutico de um hospital e a gente tem uma certa necessidade de medicamento. Eu sei quanto de cada medicamento, em média, sai por mês. Então, se eu comprar medicamento para abastecer um mês do hospital, eu sei que vão me vender por um determinado valor. Se eu comprar por 2 meses, né, para abastecer por 2 meses, eu sei que pode acontecer de me darem um desconto maior, porque eu vou acabar comprando uma quantidade maior de uma vez só. Se eu comprar para 3 meses, a quantidade vai ser muito maior, eu posso, então, negociar um valor melhor ainda. E assim vai, quanto maior a quantidade de produto, mais eu consigo negociar um preço mais baixo. Isso é bastante importante, porque dependendo da situação, você pode conseguir um desconto que seja suficiente para até um abastecimento de um mês a mais, ou, né, depende muito da negociação. Então, está se tornando cada vez mais comum se criar consórcios para compras, como a gente já tem aqui no estado. A gente tem o consórcio, não me lembro o nome do consórcio agora, da Secretaria de Saúde, que compra dos 399 municípios do estado, parece que compra para 397, que fazem parte desse consórcio. Então, o que acontece? Ao invés de comprar, cada município comprar separadamente o seu, esse consórcio, então, reúne a necessidade de todos os municípios, faz um processo de licitação, né, pelo volume, né, de 399 municípios, esse consórcio consegue valores muito melhores para os medicamentos. Então, acaba trazendo uma redução de custos bastante grande, bastante significativa. Então, esse consórcio acaba por comprar uma grande quantidade, né, uma quantidade muito maior, e consegue, então, melhores preços, consegue o que a gente chama de ganho de escala, ou seja, quanto maior a quantidade, mais descontos você ganha. Isso é o que acontece no mercado como um todo, né? Então, esse processo de compra consolidada é bastante legal, porque você se junta, né, com outros locais que precisam fazer compras e faz um processo consolidado entre esses vários locais. Você consegue, então, o que a gente chama de ganho de escala. Precisa de mais medicamento, precisa de mais material médico hospitalar, então você vai conseguir descontos melhores, vai conseguir valores bem mais abaixo, né? Então, essas compras em conjunto são bastante interessantes e devem ser levadas em consideração sempre que possível.
Fornecimento parcelado é uma outra coisa que pode acontecer e que pode ajudar bastante. Por exemplo, fazer uma licitação lá para aquisição de determinados medicamentos e fazer esse processo de compra, né, esse edital, já pensando em 12 meses. Então, vamos lá criar o edital e a gente vai precisar de 1 milhão de comprimidos lá, X. Muito bem. Vem lá os fornecedores que têm interesse e fazem lá as suas propostas. E, obviamente, né, já dentro do edital você diz assim, tudo bem, eu quero 1 milhão do comprimido X, porém, eu não quero que isso seja entregue tudo numa vez. Isso facilita até para o fornecedor, que ele pode se planejar, né, nas aquisições dele também. Aí, o fornecedor pode dar até valores mais baixos, dar descontos por essa situação. Então, ao invés de me entregar tudo de uma vez só, né, esse 1 milhão aí que vai me abastecer desse medicamento X lá dentro do hospital por 1 ano, eu quero que ao invés de me mandar 1 milhão de uma vez só, isso seja dividido em 12 parcelas. Então, me mande uma determinada parte no primeiro mês, uma no segundo, né, até que me mande todo esse 1 milhão em 12 meses. Isso é vantagem para todos os lados, porque eu consigo manter a regularidade de abastecimento, né, então, tendo uma parcela todo mês, eu consigo manter essa regularidade sem ter furos. Eu não preciso ter um espaço gigante, né, para armazenar esse 1 milhão, porque ele vai vir numa fração de 1/12 avos, né, então ele vai vir numa quantidade bem menor. Eu posso negociar com o fornecedor para que ele me mande conforme a sazonalidade, conforme a demanda. Então, eu sei que esse medicamento, por exemplo, no verão, ele não é muito utilizado, ele é mais utilizado no inverno. Então, eu já faço um acordo com o fornecedor, olha, nos meses de verão você vai me mandar uma quantidade menor, nos meses de inverno você vai me mandar uma quantidade maior. Tudo isso já é estabelecido, né? Para ele, fornecedor, fica mais fácil, porque ele não precisa também adquirir esse 1 milhão de comprimidos de uma vez só, ele pode parcelar essas compras lá com a indústria, não precisa de tanto espaço para armazenar dentro da sua área de armazenamento, né? E basicamente isso acaba por trazer vantagens para os dois lados. Então eu posso comprar, né? Fica estabelecido que aquela empresa vai me fornecer, mas ela não precisa me entregar tudo de uma vez só. Então, vai me entregando conforme a necessidade, conforme a gente ajustar. Isso é legal para os dois lados. E outra coisa que é bastante importante é o acompanhamento do processo de compra. Então, se esse acompanhamento não é feito, muitas vezes a coisa simplesmente se perde no meio do caminho. Então, tem que ter um acompanhamento, né, de todas as etapas. A primeira etapa é a produção do edital. Então, vamos acompanhar. Quanto tempo para produzir esse edital? Tanto tempo. Então, vamos lá. Acabou o tempo do edital. Vamos em frente. Vamos para outra etapa. Assim, para que realmente se acompanhe cada uma das etapas, porque senão a coisa vai se arrastando. Bom, implementação do sistema de aquisição de medicamentos. Então, tem algumas etapas que precisam ser levadas em consideração. Que horas são, gente? Só mais uns minutinhos eu já termino a aula, tá? Era 10 horas, professor. Tá, mais uns minutinhos a gente já termina. Aí aqui a gente vai chegar no primeiro ponto. Como que vai ser a forma de aquisição? Depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Geralmente está ligado com a questão financeira. Então, dependendo dos valores que vão ser gastos, a gente tem um processo chamado de licitação,
né? Então, é o processo que a gente mais ouve. Desculpa. Não é isso. Dependendo dos valores, não. A licitação é o primeiro processo. O segundo é o processo chamado dispensa de licitação. E o terceiro é inexigibilidade de licitação. Então, a gente tem esses 3 processos. Licitação é o processo normal de compra, que acontece em quase todos os casos. Alguns casos a gente tem o que a gente chama de dispensa de licitação, e um terceiro caso a gente chama de inexigibilidade de licitação. Mais à frente a gente vai ver o que é cada um deles. A licitação é aquilo que está estabelecido, então, na Constituição, que é, então, essa ligação que o público pode ter no privado para fornecimento de materiais que sejam necessários para o público, né? Então, é a forma correta como essa negociação tem que acontecer. Para a gente começar, a gente tem que criar o edital, né? Então, o edital tem algumas necessidades que têm que ser elaboradas, e essas necessidades têm que ser muito bem elaboradas para evitar qualquer tipo de problema. Que aspectos que a gente tem que verificar, então? Especificação completa do medicamento ou do material médico hospitalar a ser adquirido sem indicação de marca. Então, dentro desse edital, vai ter que estar muito bem especificado o medicamento que eu quero, né? Mas eu não posso colocar marca. Então, eu não vou falar de Cataflan, eu vou falar de diclofenaco, eu não vou falar de amoxil, eu vou falar de amoxicilina, eu não vou falar nome comercial, porque se eu falo um nome comercial, eu já estou direcionando o edital, e eu não posso, né? Então, nessa especificação, além do medicamento, do princípio ativo, da forma farmacêutica, da concentração e tudo mais, eu tenho que ter mais algumas informações. Como que ele vai ser transportado, que prazo de validade que eu quero. Então, eu não quero, por exemplo, um medicamento que tenha um prazo de validade curto, eu vou estabelecer lá que tem que ter pelo menos 1 ano de validade. Lotes, se eu quero lotes diferentes, eu quero o mesmo lote. Como que é a embalagem, se eu quero caixinha com 10, se eu quero caixa hospitalar com 100, algumas coisas relacionadas à rotulagem, à bula e laudo de análise, isso é importante, né? Então, o fornecedor ele vai ter que ter um laudo de análise que ele vai adicionar junto com as outras informações sobre o medicamento. Outra coisa importante é a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, né? Então, não dá para dizer assim, quero diclofenaco, pronto. Não, eu quero quantidade X, Y, Z, né? Tem que estar bem estabelecido isso. As exigências relacionadas à habilitação dos potenciais fornecedores. Então, para isso, o fornecedor tem que, documentalmente falando, mostrar que ele está habilitado juridicamente, que ele está habilitado tecnicamente, que ele tem qualificação econômica, aí então ele vai ter que demonstrar que ele tem capacidade de fazer o abastecimento, né, e regularidade fiscal. Principalmente isso, regularidade fiscal. Se ele tiver com algum tipo de irregularidade em impostos, ele já está fora. O governo não permite, né, pode ser a melhor empresa do mundo, se ela tiver com problemas de impostos, ela não pode participar de nenhum tipo de licitação. Bom, basicamente é isso. Aí os princípios da licitação. Tem que, quando se constrói um processo, tem que se levar em consideração alguns princípios. Primeiro, tem que ser um procedimento formal. Então, quando o processo está acontecendo, na hora da escrita, né, do edital, os processos seguintes, de análise e tudo mais, tudo tem que ser algo extremamente formal,
e dentro da legalidade. A coisa não pode ser de qualquer jeito. Tá? Vou fazer um edital aqui numa folha de caderno. Não, né? Tem que ser todo um procedimento formal mesmo, né? Dentro de todas as formalidades. Outra coisa que é importante é que tudo isso tem que ser público. Então, um edital ele tem que ser publicado, né, em jornais de grande circulação, dependendo do tamanho da necessidade, ele tem algumas regras que dizem, tem que ser em jornal de grande circulação, tem que ser na internet, tem que ser assim, tem que ser assado. Porque nada pode ser sigiloso. Tipo, eu vou abrir um edital aqui só para Simone saber e só ela, então, participar. Não pode. Né? Todo mundo tem que ser considerado como igual, que é o ponto seguinte, igualdade entre os licitantes. Não se pode ter vantagens, né, em cima de quem vai participar da licitação. Não pode agradar mais um do que o outro ou dar mais oportunidade para um ou para outro, né? Tem que ser todo mundo igual. Senão já recebe uma visitinha dos federal, né? Com certeza, né? De manhã cedo lá estão batendo na porta. O que mais? Sigilo na apresentação da proposta. Então, assim, o edital é feito, né? Tem todo um processo. Aí é dado um prazo para que quem queira participar faça uma proposta. Então, essa proposta tem que ser entregue, fechada, né? Durante todo aquele processo, essas propostas ficam fechadas. Um licitante não pode ter conhecimento do que o outro propôs, né? Porque senão, se eu sei o que a Simone ali propôs, eu vou lá e faço uma proposta mais baixa para eu conseguir ganhar esse edital, né? Então não pode. Então cada um faz a sua proposta de forma sigilosa, em envelopes fechados, e depois que acaba esse prazo de entrega de documentação, as propostas são abertas, aí todos os participantes podem saber o que os outros propuseram, mas de início tem que ser sigilosa. Vinculação ao edital. Tem que levar em consideração também que pode acontecer o edital falar só de preço, mas ele pode pedir outras exigências, aí essas especificações têm que estar colocadas no edital. Os licitantes, eles só vão seguir aquilo que está escrito, né? Que mais? Julgamento tem que ser objetivo, não tem critérios que são estabelecidos, e é em cima disso que o julgamento vai ser feito, não pode ser tipo, eu acho que eu vou dar preferência lá para o fulano, porque ele colocou a proposta dele dentro de um envelope mais bonito do que o ciclano. Não, tem que ter um julgamento justo e objetivo, né? E uma coisa bastante importante, isso é fundamental, por isso que é fundamental se fazer um documento bem feito, esse edital tem que ser bem feito, esse último item que é chamado de eu nunca sei falar, adjudicação compulsória ao vendedor, que é a transferência da segurança de venda ao ganhador da licitação, ou seja, ele ganhou a proposta, o governo pode estar falido, o governo tem que pagar o fornecedor, e tem que pegar o produto daquele fornecedor. Não tem aquela coisa assim, não, ganhou fulano, mas nós vamos pegar do ciclano. Não. Então, o governo, né, a gente está falando de serviço público, se compromete a pagar para aquele que ganhou a licitação e pegar o material daquele que ganhou a licitação. Não pode fazer de forma diferente. Aqui tá rapidinho, gente. Vocês querem parar ou vamos até o final? Dá mais uns 10 minutinhos aí. Por mim, pode continuar, professor. Por mim de boa, tá tranquilo. Então vamos lá, porque daí a gente já termina, né, e já fica livre disso. Daí, falando de licitação, né, lembre-se que a gente tem licitação, inexigibilidade e a outra que eu esqueci o nome agora. Então, na licitação, que é o processo normal de
de compra, a gente tem diferentes formas. Aqui sim a gente tem as formas que estão ligadas muito à quantidade, a valores e tudo mais. Então, as formas que a gente tem conforme a lei é concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. E, como eu comentei com vocês, a partir de 2000, veio uma nova forma que era o pregão, que não existia. Algumas dessas formas de licitação aqui não são interessantes para a gente. Daí eu mostro para vocês que não são interessantes, tá? Concorrência. Então, a concorrência, a gente chama de concorrência quando o valor que vai ser comprado é bastante grande, bastante alto. Tem na legislação lá os valores, eu não sei, eu não consegui procurar agora para ver se esse valor foi reajustado. Mas tem um valor que está tá descrito na legislação que fala, valores acima de tanto, a gente chama de concorrência, e tem que seguir as regras, então, para a concorrência. Então, as regras são mais ou menos a seguinte, é um valor grande, é um valor alto, então, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Então, a gente precisa documentação, né, que a comprovação dos possíveis fornecedores, a documentação seja bastante rígida. Então, é preciso uma quantidade maior de documentos, esses documentos têm que ser entregues junto com a proposta. Então, para conseguir esses documentos, muitas vezes as empresas levam um prazo, leva um tempo grande. Então, o prazo da concorrência é de 45 dias até começar a receber as propostas. Então, abriu o edital hoje, de hoje até daqui a 45 dias, quem tem interesse corre atrás da documentação para que daí eles possam, a partir do 46º dia, entregar as propostas. E daí eles vão ter lá um prazo de alguns dias para entregar a proposta. Por quê? Porque esse tempo todo de 45 dias deve ser suficiente para que eles consigam toda a documentação que é necessária para comprovação. Tá? Então, como é um valor muito grande, tem que ser mais cauteloso e mais rígido na questão da documentação. Então, a documentação tem que ser entregue. Tem alguns casos que se relaciona à documentação e mais tarde se você ganhar a licitação, você envia essa documentação. Mas nesse caso da concorrência aqui, de 45 dias. Isso quando a gente tem o tipo de licitação que a gente chama de técnica. Se for uma licitação que é só de menor preço, daí é um prazo menor, de 30 dias. Então, pense o seguinte, técnica, né? Então, não é só o preço que importa, mas as características técnicas do produto, outras qualidades do produto, né? Então, você tem um prazo maior para você conseguir encontrar toda essa documentação, conseguir toda essa documentação, inclusive relacionada com a questão técnica do produto ou do medicamento, seja lá o que for. Quando é só o menor preço, daí o prazo fica um pouquinho menor. Mas mesmo assim é um prazo grande, né? No caso da concorrência, então, quem participa, né, então vai entregar 2 envelopes lá para a comissão que faz o recebimento das propostas. Um vai ter toda a documentação que foi pedida, e que você tem lá o prazo para conseguir, então, e outro tem a proposta. Então, vem documentos separados. Então, o participante lá entrega um envelope com a proposta e a documentação. Aí, o que se faz? Já a comissão já vai olhando os documentos para ver se está tudo certo. Faltou algum documento, já é descartado o licitante, né? Para a etapa seguinte. A tomada de preço é uma outra forma de licitação, né, onde o valor é menor do que o anterior. Então, abaixo
daquela limite lá mínimo da concorrência, a gente tem, então, tomada de preço. Eu vi rapidinho aqui, acho que é 1.400.000, né? Exceto para a linha para a área da engenharia, né? Da engenharia, tem diferença. Eu não sei exatamente como é que está hoje. Como eu falei, eu não fui atrás para ver se tem alguma alteração. Eu vi aqui, acima de 1.400.000 é concorrência, até 1.400.000, até 1.400.000 é tomada de preço. Tá? Exceto para a engenharia, né? Que daí o valor é 6.300.000 daí. Na engenharia daí é diferente, até porque quando você está falando em engenharia, você está falando em obras, né? Altas obras que precisam de equipamento e tudo mais, né? Mas é isso. Tem esses limites, né? Que tem que ser levados em consideração, que de tempos em tempos o governo acaba atualizando. Então, a tomada de preço é uma coisa intermediária, já não é um valor tão alto assim. É alto, né, para a gente, mas para o governo não é um valor tão alto assim. Então, eles dão uma certa relaxada na questão da documentação. Então, nesse caso, o prazo, né, quando é uma proposta técnica, é de 30 dias, e quando é só de menor preço, o tempo é de 15 dias. Então, já diminui bastante o tempo, né? E o convite é uma forma mais simples, então com valores mais baixos ainda, que o governo não vê uma necessidade muito grande de se ter toda aquela documentação, porque é um valor baixo, um valor para o governo irrisório, né? Então, o que se faz é um convite, já não é mais uma tomada de preço, já não é mais um edital de concorrência, é um convite. E o próprio nome já diz, é um valor baixo, então vamos lá, fazer um convite já para algumas empresas que já forneceram para a gente, que a gente sabe que tem condições de fazer. Então, como é algo simples, de valor módico para o governo, é feito meio direcionado. Aqui sim é meio direcionado e não vai trazer muito problema para o governo, né? Então, geralmente se faz esse convite aí, né, faz a documentação, tudo, direciona, não é direciona, mas avisa, né, algumas empresas que já já participaram antes, vai ter um editalzinho aqui, né, se tiver interesse, dá uma olhada. E avisa os 3, e geralmente se afixa esse edital dentro da própria instituição, né, para que, de repente, alguém que passar por esse edital veja esse convite. É bem mais simples, então. O processo final é de entrega de proposta e avaliação do mesmo jeito, mas é bem mais simples. Então, só para vocês terem, né, uma ideia da noção, uma noção do todo, quando é muito volumoso, né, o valor, muito alto o valor, a gente tem, né, mais exigências, e é a concorrência. Exigências médias, né, para um valor intermediário, que é a tomada de preço. E poucas exigências no caso do convite, porque são valores módicos. Essas são as principais, né? A gente tem o concurso e o leilão, não serve para a gente, porque concurso e leilão é quando nós queremos vender, não é o caso, nós estamos falando de comprar, né? Então, o hospital, por exemplo, não vai querer vender medicamento, ele quer comprar. Então, concurso e leilão não serve para a gente. O pregão é uma situação que está acontecendo bastante hoje, que é como se fosse um leilão, né? Só que no leilão o que acontece? Alguém oferece um determinado produto e as pessoas vão dizendo, eu pago tanto, daí um outro paga mais e outro paga mais, e assim vai até que se chega num determinado valor. O pregão é o contrário. Existe a colocação lá do produto, né? E daí quem tem interesse vai dizendo, eu
posso te vender o produto X a tanto. Daí o outro fala, eu te vendo a tanto, valor mais baixo, né? Então, o pregão é bastante interessante, porque hoje, principalmente, o leilão eletrônico já estava acontecendo bastante, e hoje, com essa dificuldade de se reunir as pessoas no mesmo lugar, o pregão eletrônico está sendo bastante legal. Por exemplo, então eu faço parte lá do setor de compras de um determinado hospital, eu tenho uma relação de produtos que eu quero comprar, aviso todos os fornecedores, o negócio é o seguinte, eu preciso comprar medicamento X. Daí cada um dos fornecedores que está participando vai lá e fala, olha, eu te faço por tanto, outro fala, olha, eu te faço por tanto, até que se chega a um consenso. Eu vou comprar do João ali que me fez o menor preço. Aí o que acontece? Já de imediato se fecha isso, todos aqueles documentos que são necessários, né, de comprovação fiscal, e assim por diante, já são mandados diretamente por computador para quem vai receber isso e fechar o processo todo. Então, uma coisa bem rápida, bem dinâmica. Então, licitação é o primeiro caso. A gente tem os casos que a gente tem o que a gente chama de dispensa de licitação. Ou seja, não precisa de licitação. Quando que a gente tem essa situação que não precisa de licitação? Então, quando, por exemplo, quem tem o produto que vai me vender é do serviço público, é uma entidade pública. Então, por exemplo, Fiocruz vai me vender imunobiológico, e eu sou de um hospital hospital público. E eu preciso de imunobiológico, na verdade, não que a Fiocruz vai me vender. Mas a Fiocruz tem, né? E ela é do serviço público também. Por que eu vou procurar dos privados se eu tenho alguém que pode me fornecer do público? E ele vai me fornecer com preço de custo, basicamente, né? Venda do serviço público para o serviço público não inclui lucro. Então, é basicamente um repasse de custos. Então, é uma forma de dispensa de licitação. Se eu tenho alguém do serviço público, eu vou dar preferência para ele, né? Então, não tem por que fazer todo o processo. Então, a gente tem aí a chamada dispensa de licitação. Outros casos que a gente chama de dispensa de licitação é quando normalmente a gente precisa de um processo de licitação, né? Então, eu preciso adquirir o produto e tem que ser de empresa privada, então teria que ter um edital e todo aquele processo. Porém, nós estamos numa situação de emergência, né, por situações ligadas à guerra, a pandemias, calamidades. Então, é decretado um estado de emergência do estado, no município, no país, e a partir desse momento, enquanto a gente está nesse estado de emergência, ocorre a dispensa de licitação. Eu não vou fazer um processo que demora 45 dias quando eu preciso do produto de imediato. E é o que está acontecendo agora, né? A gente está num estado de emergência e os governos estão comprando tudo diretamente, sem passar por licitação. Está dando certo? O que vocês acham? O processo de licitação, professor? Não entendi a pergunta ali. Então, a gente está A dispensa, né? a gente está nesse momento, né, num sistema de dispensa de licitação. Sim. A gente está no estado de emergência decretado pelo governo, né, e os estados, principalmente, estão fazendo as suas compras sem passar pela licitação, porque precisa do produto imediatamente. Então, os governos estão comprando diretamente dos fornecedores sem todo aquele processo. Está dando certo? Claro que não, né? Não. Deveria dar, né? Se a gente Não, mas não dá nada.
Nós não Tá estamos na dando França, margem. né? Nós estamos no Brasil, né? Pois é. Mas sabe o que é o pior? Eu estava vendo reportagem esses dias falando que em países como Finlândia, esses países lá nórdicos, estava acontecendo desvio do mesmo jeito. Quer dizer, não é só o brasileiro. O brasileiro é mais, né? Mas É do ser acontece em humano, todo né? lugar. Infelizmente. Então, isso é uma situação que ocorre o que a gente chama de dispensa de licitação. Então, tem alguém do governo que pode me fornecer, não vou fazer licitação porque eu tenho obrigação de comprar do próprio governo, né? Eu só vou comprar do particular quando eu não tenho possibilidade, né, de ter esse produto fabricado pelo próprio governo. Estou em estado de calamidade, estado de emergência, na verdade, né? Ou uma terceira situação que fiz um processo de licitação, né? Criei o edital e tudo mais, deixei lá os 45 dias, porque era uma concorrência muito grande, não apareceu ninguém. Vou fazer um segundo edital? Vai aparecer alguém? Provavelmente não. Então, o que eu faço? Fiz um processo todo, não apareceu ninguém interessado, aí a gente já se direciona para uma empresa e faz um acordo com uma determinada empresa, né? Então, nesses três casos, a gente tem essa chamada dispensa de licitação. E tem um outro caso, que é o terceiro e último. Aqui é só explicando o que eu já tinha falado. Esse terceiro caso é o que a gente chama de inexigibilidade de licitação, quando não se exige a licitação, que é quando a gente só tem um fornecedor. Imaginem, eu tenho um fornecedor no mundo que fabrica um determinado medicamento. Não tenho mais... O qual? Ômega 3. Não, sério, pense no medicamento que só existe uma empresa que fabrica. No mundo. Não, não. Uma empresa só fabrica no mundo. Aquele princípio ativo, né? E não tem mais ninguém. Então é só a empresa X lá que tem esse produto. Eu já procurei em outras empresas, já procurei em outros. Não tem, não existe, só tem aquela. Para que eu vou fazer? Acho que tem um medicamento que é para atrofia medular espinhal que se usa, que é um medicamento importado, que é só uma empresa no mundo. Se eu não me engano, exato. E é um medicamento super caro, né? Isso, é um absurdo de caro. Então, digamos que eu precise desse medicamento. Por que eu vou fazer uma licitação se eu só vou ter um fornecedor que pode me fornecer esse medicamento? Né? É perda de tempo. Se abrir licitação, muito provavelmente ele não vai participar, né? Provavelmente não, porque daí ele vai ter que fazer uma proposta, né? Abaixo do que ele mais já vê. baixo, exatamente. Então é perda de tempo eu fazer isso. Só tem um fornecedor. Não vou ter concorrentes, né, brigando para colocar um preço melhor para ver se consegue ganhar. É aquele e acabou. Então, nesse caso, eu não vou fazer o processo, eu já vou direto nele e já tento negociar direto com ele. Tá? Então, são essas as três formas diferentes que a gente tem de aquisição no serviço público. Licitação, a inexigibilidade e, eu nunca lembro a palavra, dispensa de licitação. Tá? Então, conforme a situação, vai entrar num desses três grupos diferentes. Claro, a maior parte vai lá para a licitação mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Acabou por hoje. Um bom final de semana para vocês. Beleza. Tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma colocação? Não, tá bem. Não, bem tranquilo, claro. foi legal. É bem teórica, né? Essa parte a gente tem que ler para gravar. Sim. Quem trabalha com isso tem que, trabalhar com detalhe mesmo. É ler, porque é detalhe. É uma continuação da deontologia. Muitas leis. Praticamente. É verdade. Vamos dizer que seja exatamente isso. Não, mas é interessante, é importante, porque hoje, por exemplo, eu e a Simone e o Eduardo, por exemplo, estamos na área de dispensação. Mas quem garante que depois de graduado aí não aparece uma proposta boa no hospital?
Então a gente tem que estar preparado para todos os campos de guerra, né? Ou ao contrário, de repente vocês podem trabalhar numa distribuidora, podem trabalhar Sim. ou ter a sua própria distribuidora, né? E de repente vamos começar a participar desse processo. fazer um consórcio, fazer um pool dos alunos aqui e montar um hospital, hein? Quem sabe, né? Dá mais problema, mais BO. Vamos distribuir. Montar uma distribuidora entre nós. Né? Aham. Eu acho que a distribuidora é mais fácil, viu? Certeza. Então tá bom, obrigado, professor. Valeu, Obrigado, então. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. E bom feriado, né? Valeu. Segunda não vai ter aula, né? Segunda é feriado mesmo. É feriado. Uhum. Maravilha, então. Bom descanso, bom feriado para todos aí. Para vocês todos também. Falamos. Até, moçada. Tchau. Tchau, tchau.